Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 6, versículo 35. Vamos meditar nessa noite, nessa passagem. João, capítulo 6, versículo 35. Quando você encontrar, diga amém, bem alto. Enquanto eu não botar aqui... lá aí, garoto. Eu já espero, o João, o Almir. São irmãos, aí eu confundo. João 6,35 vai dizer assim: Jesus disse. Vocês acreditam em Jesus? Amém. E ele disse assim: respondeu Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais... E quem crê em mim jamais... Vamos de novo, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse trecho da tua palavra que nós lemos, um trecho pequeno, mas também poderoso, ó Deus, como resposta da nossa vida, como Jesus sendo resposta do caminho, Deus, para o nosso sustento nesta caminhada. Abençoa, Deus, a cada um de nós e venha nos sustentar, venha nos renovar e nos fortalecer para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Hoje nós vivemos num tempo que nós falamos muito sobre alimento, né? Alimento físico, alimento humano. Por exemplo, você pode ver alguns vídeos no TikTok, que eu gosto bastante de ver, que é uma comparação entre calorias. E aí você pega ali, né, um pacote de biscoito e ele tem a mesma quantidade de calorias do que um prato de comida. Isso é interessante porque às vezes nós estamos aí, né, com desequilíbrio na saúde, porque nós estamos nos alimentando mal, sabe? Às vezes você come pouco, mas o pouco que você come faz mal à sua saúde. Vê se você começa a pensar aqui comigo nesse sentido. E aí eu conversando com a nutricionista, né, há muito tempo atrás, você pode observar que eu não vou com frequência no nutricionista, né? E aí eu conversando com a nutricionista e ela estava explicando, olha, 4 creme crackers, né, é o equivalente a um pão francês. 4 creme crackers é o equivalente a um pão francês. Aí eu fico imaginando assim, eu falei, meu Deus, eu como o pacote todo. Em quantos pães então eu estou comendo, né? E é melhor você comer um pão. E aí eu ficava pensando nisso, porque às vezes a gente não está se alimentando de forma correta no nosso meio, né? E aí a gente traz alguns distúrbios. Por exemplo, o colesterol está alto, né? A pressão está alta, né? Ou então você está com um princípio de diabetes. Isso tudo é fruto da alimentação que nós passamos, muitas das vezes. E aí Jesus, ele vem falando, irmãos, sobre alimento. Porque naquele tempo, naquele momento, as pessoas estavam seguindo Jesus, porque Jesus estava dando comida. Jesus estava multiplicando pães e peixes. Jesus estava fazendo sinais desse tipo. Então o pessoal falou assim, poxa, vou caminhar com esse Jesus, que eu não vou ter fome, né? Ele vai saciar a minha fome, ele vai saciar a minha sede. E as pessoas estavam caminhando com Jesus em busca de um alívio momentâneo, algo que é passageiro. E a proposta de Jesus, irmãos, é trazer algo que vai muito além desta vida que nós vivemos. Então Jesus estava declarando o seguinte, irmãos, vocês estão atrás de mim por causa desse pão que eu estou multiplicando aqui, por causa do que eu estou fazendo, mas eu digo para vocês, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Irmão, muitas das vezes a fome, né, e a gente tem umas políticas sobre isso, sobre fome zero e uma série de ações sociais nesse sentido, mas eu digo para você que uma fome espiritual, ela traz muito mais desastre na vida da pessoa do que uma fome física. A fome espiritual, irmãos, a necessidade espiritual é às vezes você estar abastecido, sabe, por comer comidas naturais, comer aí uma pizza, arroz e feijão, você está alimentado, fisicamente você está alimentado, mas a sua alma está desnutrida. E era isso que Jesus estava falando para aquela geração. Vocês estão tão preocupados com o corpo,
com a comida, mas existe algo além do que isso. Existe alguma coisa além que nós precisamos entender. E Jesus é o único que vai sustentar a gente em todas as áreas, seja nosso corpo. Deus pode abrir portas, irmãos, para que você seja socorrido se você estiver passando por necessidade. Deus pode abrir portas, Deus pode enviar pessoas. Eu acredito nesse Deus de milagres. Eu acredito nesse Deus que envia, além de um socorro espiritual, Ele envia também um socorro. Ele faz um socorro material, um socorro de sustento. Mas você não pode deixar de lado aquilo que é eterno, aquilo que é o principal das nossas vidas. E Jesus é o único que tem um sustento espiritual capaz de manter viva, firme e frutífera a nossa caminhada cristã. Então, às vezes, usando essa comparação, de alimento, de saúde física nossa, às vezes quando você está precisando fazer uma dieta, e você faz uma dieta, corta carboidratos, não sei se alguém aqui faz esse tipo de dieta. Vamos jogar um desafio aqui. Quem faz dieta aqui, irmãos? Oh, glória a Deus. Ninguém faz dieta? Só eu, que eu levantei a mão lá. Só eu que? Irmãos, que loucura, que bom, que bênção. Rapaz, tem algumas pessoas que no refeitório, eu via o prato de comida, irmãos, olha, botava muito peão de obra no chinelo, é incrível. Mas, por exemplo, quando você faz uma dieta, quando você deixa de comer algo, o seu corpo sente. Seu corpo fica desnutrido e às vezes você está pensando assim, poxa, eu estou cansado demais, às vezes está te faltando ferro, às vezes está te faltando nutriente. Eu estou desanimado, prostrado, alguma coisa está abatendo o meu corpo. Pode ser a sua alimentação. Ou talvez alguma coisa esteja trazendo um desequilíbrio para o seu corpo. Pode ser a alimentação. Mas eu digo para você, existem muita gente hoje fraca espiritualmente porque o alimento não está saciando a fome dessa pessoa. E é isso que Jesus está dizendo, porque Ele estava diante de um povo, irmãos, muitas das vezes fraco espiritualmente, abatido espiritualmente. E a preocupação nossa que nós temos que ter é o seguinte: nós estamos cheios dessa presença de Deus na nossa vida, então seremos fortalecidos, seremos renovados, seremos sustentados em meio a desertos, amém? Nós passaremos por adversidade na nossa vida, mas isso não vai abater a nossa fé, porque Deus estará ali conosco. Perguntar uma coisa para os irmãos: alguém está com frio aqui? Dá uma equilibrada na temperatura aí, senão as irmãs aqui vão congelar. Vai ser picolé de crente daqui a pouco. A gente vai dar uma equilibrada na temperatura para que você não fique com frio, tá? As irmãs aí que tem pouco tecido adiposo, eu, graças a Deus, não passo por isso, irmãos. Eu tenho bastante gordura, então eu estou tranquilo. Todos nós sabemos o que é sentir fome. Por exemplo, quando você faz um jejum, quando você se priva de comer, o seu corpo sente. O corpo pede por alimento, o corpo fica fraco, perde energia, perde disposição. Como eu disse aqui, ninguém faz dieta, então vocês não vão lembrar disso. Mas eu vou trazer esse conceito para você. Quando você faz uma dieta, quando você deixa de se alimentar no café da manhã com aqueles 4 pãezinhos que você come, quando você faz aquele prato de peão na hora do almoço, sabe, aquela coisa grandona, bacana. Quando você deixa de se alimentar, o seu corpo fica fraco. A sua estrutura começa a perder energia, você vai ficando meio prostrado, desanimado, perde disposição. Mas existe outro tipo de fome que é mais silenciosa e muitas das vezes mais perigosa, porque nós estamos na mesma caminhada, sem energia, sem motivação, desanimado. Não, aqui pode deixar, aqui pode largar o play aí, pode deixar no 18 mesmo, pode botar até menos 15, mas não tem, brincadeira. Aqui está tranquilo, é só a parte de lá que o pessoal vai sentir um pouquinho de frio. Obrigado, tá? Deus abençoe você. Existe um outro tipo de fome que não é física, mas a nossa alma sente. Sabe? E essa fome é a fome da nossa alma. Como eu disse, é quando você come, quando tem tudo dentro da sua casa, sua família está bem,
Sabe, você está com dinheiro na conta, tem 10 contos lá, ó, te esperando, 10 mil lá, feliz da vida. Você pagou todas as contas, sobrou um dinheiro, está tudo indo mil maravilha. Mas existe um vazio dentro da gente. E é isso que muitas das vezes as pessoas tentam preencher com prazeres momentâneos. O Heitor acabou de acordar. Existe, viu? Ele está concordando também, deve estar ser fome. Deve ser fome. Olha que bênção. A gente falando de fome, já abriu o apetite do Heitor. Então existe aquela sensação de vazio que muitas das vezes a pessoa tenta preencher. Tenta preencher com uma balada, tenta preencher com uma bebida alcoólica, tenta preencher com outras substâncias. Por quê? Porque a sua alma está vazia e ela precisa preencher aquilo, né? Aquele espaço ela precisa preencher. Muitas das vezes também existe um cansaço espiritual, aonde a fé está enfraquecida. E você acha que é por causa das lutas, né? Não, irmãos. Porque o que sustenta a gente, a nossa alma, é a palavra de Deus, amém? É isso que Jesus estava declarando para este povo. Jesus estava dizendo que a fome da nossa alma, irmãos, só Jesus pode saciar. A sede, sabe, a sede espiritual, só Jesus pode saciar. Existem, né, prazeres neste mundo que são superficiais e momentâneos. E tem muita gente deleitando-se nesses prazeres, mas às vezes, muitas das vezes, a sua alma continua vazia. O seu ser, sabe, continua sem propósito. E é isso que Jesus está declarando para a igreja, para o seu povo, está dizendo para essas pessoas. É um cansaço espiritual, a fé enfraquecida, a alegria que vai diminuindo aos poucos. E não é pelas atividades, não é pelos problemas, irmãos. É porque muitas das vezes nós estamos desnutridos espiritualmente. Eu estava falando pela manhã com a igreja, né, e trazendo um conceito sobre isso, sobre cansaço espiritual e desânimo. Isso, Heitor, pode continuar chorando, não tem problema não. Cansaço, irmãos, é quando você está numa atividade física e o teu corpo cansa. Sabe, você está esgotado fisicamente, você está esgotado psicologicamente por causa de uma atividade. Eu digo para você que Deus renova as forças do cansado. Isaías 40 vai falar sobre isso. Agora o desânimo já é algo mais profundo, irmãos. Desânimo já é a sua alma respondendo uma fé desnutrida, uma alma abatida, uma alma vazia. Então você precisa primeiro entender se você está cansado pelas atividades ou você está desanimado espiritualmente. Por que você precisa entender isso? Porque dependendo da sua resposta, o tratamento muda, a dinâmica muda. Porque eu digo para você, se a sua fé está abatida, somente a palavra de Deus vai te renovar. Porque Deus diz para a gente, Ele nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por esse alimento que nós somos fortalecidos. É por isso que quando a gente passa por um desafio, né, uma luta maior do que a gente precisa fortalecer a nossa fé. E só a palavra de Deus pode fazer isso. Então quando você estiver cansado ou desanimado, pense nisso. Tenta separar, peraí, eu estou cansado porque eu me exercitei bastante, porque eu fiz algumas atividades e por isso eu estou cansado, ou algum desânimo está trazendo, né, uma sobrecarga para a minha vida. Seja qual for o caminho, seja o cansaço ou o desânimo, eu digo para você, Jesus ele é a resposta, e Ele pode restituir aquilo que foi perdido. Se você perdeu a alegria, perdeu o propósito, Jesus é o único que pode restituir isso, através da sua palavra, amém, igreja? Jesus é o único que pode nos fortalecer nessa caminhada. E eu estava falando também um outro ensinamento sobre isso. Muitas das vezes nós estamos desanimados porque perdemos o propósito. Perdemos o propósito da caminhada e quando a gente perde o propósito, irmãos, parece que a luta ganha força e você enfraquece. Então resgate o propósito. Por exemplo, se você está enfrentando uma crise conjugal, resgate o propósito, por que você se casou. Traga memória aquilo que já se passou há 200 anos atrás. Traga memória isso. Peraí, não, eu casei com esse propósito. Saí da casa dos meus pais? Não, claro que não. Daniele me tirou dos meus pais, mas não por causa disso, né?
Daniela me arrancou dos meus pais. Mas tudo bem. Daniela é minha esposa. Né? Dona Inês, Daniela é minha esposa. Aquela meio metro ali, braba, uma loucura. Mas vamos deixar isso para outro momento. Então a gente precisa resgatar o propósito. Na criação dos nossos filhos, quando eles dão trabalho para a gente precisa resgatar o propósito. Né? Eu gerei esta criança abaixo da permissão de Deus e com a intenção de ser um bom pai, de ser um excelente pai, de ser o melhor pai para ele e para ela, amém? Então o meu propósito é esse, é de estar ali. E sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, você tem todo o direito de disciplinar, de instruir o seu filho no caminho em que ele deve andar, ensinar ele a fazer boas escolhas. Você, como chefe da sua casa ou dona do seu lar, né, você tem autoridade sobre a sua família nesse sentido. O propósito que você criou, né, no seu coração, expectativa, foi de constituir uma família. Então não abra mão da sua família. Não abra mão do seu relacionamento, não abra mão da sua profissão. Não jogue fora aquilo que Deus entregou para você. A porta que Deus abriu na sua vida, não jogue fora. Continua nesta caminhada. E lembre-se sempre que Deus vai renovar as suas forças. Que Deus pode, mas se você crer, se você acreditar, se você estiver cansado nesta caminhada por causa desses desafios, lembre-se que Deus pode restituir a alegria que foi perdida. Deus pode restituir o prazer de viver, irmãos. Isso porque algumas pessoas podem estar enfrentando tamanha luta que perde a alegria de viver. Sabe, eu estou enfrentando tanto desafio. Um exemplo na cabeça de uma pessoa. Eu estou passando por tantas lutas, portas fechadas, crises financeiras, crise existencial, sabe, tantas dificuldades que eu acho que Deus não me ama. Irmão, isso é a voz do inimigo. Porque Deus continua amando você e você tem um valor especial para Deus. Não pelo que você faz, mas pelo que você é. Você tem um valor para Deus nesse propósito. Não é porque você é linda, maravilhosa desse jeito, ou você bonitão, sarado igual meu pai ali, ó. Cara espetacular, né? Não, não é por isso não. Não é pelo que você entrega que Deus ama você não, irmãos. É porque Ele te criou com um propósito. Tem uma missão de Deus na sua vida e não abra mão disso, porque seria um insulto para Deus você abrir mão disso. Seria um insulto para Deus você abrir mão daquilo que Ele entregou para você, e eu posso dizer para você até como talento, aquilo que Deus te capacitou, aquilo que Deus te conduziu, te entregou, irmãos, faça com excelência, faça com amor. E se você estiver desanimado, lembre-se sempre dessa oração: Deus, me ajuda nessa caminhada, me ajuda, Senhor, a entender o propósito, restitui, ó Deus, o propósito que foi perdido na minha vida. Tem muita gente que tenta saciar a fome da sua alma com coisas passageiras, como sucesso, como entretenimento, como viagem, sabe? Irmãos, tem gente que encontra refúgio nessas coisas, sabe? Tem gente que acha assim, poxa, bacana, eu preciso viajar. Não sou contra viajar, irmãos. Acompanho Dani em todas as viagens que ela me mete. Todas elas eu acompanho. Com carro dando problema, com carro ruim, com carro bom, eu acompanho. Ela criou a ideia, vamos viajar? Vamos, não tem problema. Às vezes reluto, quase sempre. É quase certo. Mas, vamos. Mas eu digo para você, você vai viajar, você vai para um lugar bacana, sabe? Você vai para um hotel legal, ou uma pensão legal, lugar diferente, ares novos, isso vai te renovar e te fortalecer. Mas eu te pergunto, e quando você voltar para casa? Você vai ficar desanimado de novo? Irmãos, a gente não vive de TikTok, a gente não vive de mentiras no Instagram, nas redes sociais. Então quando a gente voltar, a nossa realidade estará ali esperando a gente. Oi, né? Você vai chegar em casa e o problema vai estar assim: oi, sumida, estava te esperando, curtiu? Vai estar ali te esperando. Então não adianta você tentar saciar o vazio da sua alma, o esgotamento espiritual, o desânimo, com coisas que são passageiras. Somente aquilo que é eterno vai preencher a sua alma. Somente isso. E aí tem gente que embarca no sucesso, tem gente que embarca no entretenimento,
tem gente que busca reconhecimento, e até mesmo tem gente que busca religiosidade sem intimidade. Tem gente que se enterra dentro da igreja achando que isso também vai ser resposta. Só que igreja sem intimidade com Deus é só religiosidade, irmãos. Existe essa diferença que nós precisamos entender. Nada disso sustenta a nossa caminhada cristã. Nada disso. E em João capítulo 6, Jesus está ali, não se apresentando como alguém que tem um pão para entregar, sabe aquele pãozinho francês? Não, nada disso. Ele está declarando: eu sou o pão da vida. Irmãos, eu imagino naquela geração o pessoal dizendo assim: esse cara é doido, né? Ele é o pão? Apesar de que hoje em dia tem algumas mulheres que falam isso para o marido, né? Vem cá meu pão. Não é verdade? Você já ouviu esse pronome de tratamento assim, dentro de casa? Fofinho, fofinha. Dani me chama de urso, meu ursinho. Não entendi por quê. Será por causa das olheiras? É o panda? Não entendi. Mas tem essa maneira, né? E eu fico imaginando aquele povo na hora, falando assim: cara, Jesus pão? Será que passa manteiga? Não entendi. E Jesus está declarando: eu sou o pão da vida. Ele não entrega apenas um simples alimento, algo que vai sustentar você momentaneamente. Pelo contrário, nós precisamos entender isso mais profundamente. Nós precisamos entender que sem Jesus como nosso alimento diário, nossa fé enfraquece, irmãos. Sem Jesus como nosso alimento diário, as lutas são maiores do que as nossas forças. Sem Jesus como nosso alimento diário, a gente parece entrar num labirinto sem saída. Mas com Ele, permanecemos de pé. Mesmo sendo provado, mesmo passando por crises e lutas. E Jesus é o pão que desceu dos céus. Olha que benção. E aí você vai lembrar agora, em algum momento da sua trajetória, você aprendeu que o povo no deserto era sustentado por um alimento que descia do céu. Olha que benção, irmãos. Imagina você pegando um pãozinho fresco, todo dia. Lá na padaria perto de casa, 6 horas da manhã, o pão está fresquinho, irmãos. 8 horas já não está prestando muito. Mas 6 horas, olha, se você não tiver domínio próprio, vai 2, 3, 4. E aí, irmão, a balança informa, né? Eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos, né? Eu ouvi de alguém, vou compartilhar aqui. Estava o marido se pesando na balança, né? Aí ele subiu na balança, e a esposa olhando, né? Ele subindo na balança. E aí ele estufando o peito, encolhendo a barriga, e olhando para baixo, né? Aí a moça, a esposa tipo assim, Mônica, né? Rindo, né? Suave. Aí a esposa rindo dele e falando assim: meu amor, não adianta, o peso vai ser o mesmo. O resultado vai ser o mesmo, não adianta encolher a barriga. Aí ele falou assim: não, porque senão assim eu não consigo ver os números. Entendeu, né? Assim eu não consigo ver os números. Se eu não encolher a barriga, eu não consigo ver os números. E muitas das vezes a gente está assim, né? Comendo muito pão. Irmãos, pô, é uma luta, hein? Você já passou dos 40, dá uma segurada nessa farinha aí, porque é uma agressora. Mas vamos lá. Jesus é o pão que desceu do céu. O contexto de João 6 é a multiplicação dos pães. A multidão foi alimentada fisicamente e passou a seguir Jesus por causa do milagre, por causa do pão. Desde aquela época, irmãos, o povo gosta de viver no Bolsa Família. Olha só, ali foi o início do Bolsa Família, da ajuda social. O povo já se vinculou, nem precisou apresentar o CPF, nem nada do tipo. Já se vinculou a Jesus. Por quê? Porque Jesus era ali a entrega do pão fresquinho, um peixe que você não precisa nem pescar, já se multiplica. Mas Jesus está confrontando aquela motivação superficial, dizendo para as pessoas assim: vocês estão me seguindo pelos princípios errados, pela intenção errada. Essa não é a intenção correta.
No versículo 27 do mesmo capítulo, Jesus está orientando: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo. Trabalhem não pela comida que é passageira, que se estraga. Olha Jesus declarando. Jesus está dizendo que existe um alimento que perece, e outro que permanece. O povo lembrava do maná do deserto, mas o maná que sustentava por um dia. Era um alimento que, se você não consumisse naquele dia, ele se estragava. Mas eu digo para você, o alimento que Jesus tem para cada um de nós, irmãos, não se estraga, não perde o valor, não perde a sua essência nas nossas vidas. Pelo contrário, ele te faz crescer, ele te sustenta. Você vai passar por adversidade e será fortalecido para enfrentar essas adversidades. É algo que nós não vemos, mas é por isso que a palavra de Deus declara que nós precisamos crer. Você precisa acreditar. E acreditar, irmãos, é confiar. Acreditar é você entregar a Deus e muitas das vezes se questionar. É não entender, mas falar assim: Senhor, só porque está escrito, eu creio. Eu quero crer. Porque olha, esse é o princípio do cristão. Você sempre vai ser desafiado nesta caminhada. Sabe? Existe um momento muito bacana onde Jesus está formando os seus discípulos. E ele chega para Pedro. Pedro estava cansado, irmãos, à noite, olha, ralou a noite toda, sabe, pescando, tentando pescar e não conseguiu pegar nada, absolutamente nada. E aí ele chega assim, desanimado, cansado, lavando as redes e falando: olha, hoje foi um dia ruim. E Jesus chega para ele e fala assim: olha, vamos pescar mais uma vez. Aí Pedro dá aquela olhada para Jesus. Se você não sabe, Jesus era marceneiro, carpinteiro, não entendia nada de peixe, irmãos. E Jesus estava falando por um homem experiente, que conhecia o mar. Vamos pescar mais uma vez. Dessa vez agora você vai lançar a rede desse lado. E aí Pedro declara assim: sobre a tua palavra, debaixo da tua palavra, vamos fazer isso. Irmãos, olha o encontro que Pedro teve com Jesus. Debaixo da tua palavra, Senhor. Eu vi, eu experimentei, eu passei por uma noite de escassez absurda, mas debaixo da tua palavra, eu vou fazer isso. Porque se Deus está dizendo, você deve confiar. Porque Ele conhece todas as coisas. Às vezes nós somos limitados, mas Deus conhece todas as coisas. Então, por mais que às vezes você não entenda, por mais que às vezes você vai seguir, porque uma palavra de Deus foi liberada para a sua vida, vai pela palavra de Deus, vai pela palavra de Deus, vai seguindo por essa promessa de Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu e liberou para a sua vida. Só Ele pode cumprir. Não podemos viver apenas de experiências espirituais antigas, não podemos depender apenas de um maná de ontem, precisamos de Cristo hoje, amanhã e todos os nossos dias. A fé não é uma lembrança, na verdade a fé é um relacionamento diário. Então ontem você teve uma experiência com Deus, mas eu digo para você, hoje Deus tem uma experiência nova para a sua vida. Amanhã Deus terá uma outra experiência para a sua vida, e nisso você vai caminhando e se fortalecendo em nome de Jesus. Quem não se alimenta de Jesus, irmãos, enfraquece na caminhada, perde lutas, perde batalha. Assim como o corpo sente os efeitos da falta de alimento, a alma também sente quando não se alimenta da presença de Deus. E é por isso que a gente vai ralando, vai suando a camisa, tentando levar a presença de Deus para a sua vida, tentando levar essa palavra de Deus para dentro do seu coração, porque é isso que vai sustentar você, é isso que vai manter a sua família de pé, é a presença de Deus, amém? É somente isso, irmãos. Sem o pão da vida, o que seria esse pão da vida, irmãos? Como eu disse para você, não é uma bisnaguinha,
Como é o nome daquele pão que eu comia lá na tua casa, pai? Que eu esqueci agora? É aquela baguete. Irmãos, quanta caloria deve ter aquele negócio lá por cima do pão? Incrível. Comia lá na casa do meu pai, né? Lá tem essas coisas. Lá eu só peço, na minha padaria, lá perto de casa, eu só peço só pão francês mesmo. E já resisto muito. Mas o pão da vida que Jesus está referindo aqui, irmãos, é a oração que você faz. O pão da vida aqui é a sensibilidade que você tem de ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, no versículo 4, aonde está escrito ali o ensinamento de Jesus, dizendo para a gente, né, que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda. O povo estava querendo pão, e Jesus estava dizendo que o que sustenta cada um de nós é a palavra que procede da boca de Deus. E eu digo para você que da boca de Deus procede uma palavra de vida para você. Eu digo para você que não somente uma palavra, mas Jesus se fez carne, e Ele é o caminho que nos dá uma vida eterna. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E Jesus venceu a tentação porque estava alimentado pela palavra de Deus. E você vai vencer, irmãos, é pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Terceiro ponto que eu queria te falar: alimentar-se de Jesus é um ato contínuo. Comer é uma decisão diária. Ninguém se alimenta para o mês inteiro, de uma vez. Não, você come todo dia, faz 3 refeições, no mínimo, 3 refeições por dia. Café da manhã, não, 4. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, a janta, ainda tem a ceia, 5. Irmãos, se você for no nutricionista que eu vou, ele vai te falar para fazer 5 refeições. É difícil bancar isso tudo, mas fazer o quê? Desculpa, que eu vou não, né, irmãos? Que eu fui há 15 anos atrás, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Ou no mais. Em João capítulo 6, no versículo 56, está dizendo, Jesus está dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Rapaz, isso foi um escândalo. Aí gerou tumulto. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, o pessoal não entendeu nada. Se ele dizendo que era o pão da vida já estava difícil, depois que ele fala isso, aí dá tumulto. As pessoas não entendem o que é isso. E eu digo para você, hoje nós vamos nos banquetear da carne e do sangue de Cristo, trazendo à memória aquilo que nos dá vida, que foi a morte e ressurreição de Cristo, amém, irmãos? E eu digo para você que essa ceia hoje que celebramos é aquilo que nos mantém de pé todos os dias. É a aliança que nós renovamos no Senhor, amém? É o alimento espiritual para a nossa vida. Jesus está falando aqui de uma comunhão profunda, constante e íntima, através dessa ceia. Por isso eu digo para você, irmãos, quando você participar da ceia, desse momento da ceia, que isso renove as suas forças espirituais, porque esse alimento não é para sustentar o teu corpo. Apesar de que um pãozinho desse e um cálicezinho de suco de uva, irmãos, nem o buraco no dente tampa com isso. Mas eu digo para você que esse alimento espiritual, ele sustenta a sua alma, ele preenche a sua alma. Jesus é o pão da vida, que gera satisfação e firmeza. Continuando ainda no versículo 35 do capítulo 6, Jesus vai dizer: quem vem a mim jamais terá fome. Irmãos, precisamos ir em direção a Jesus, precisamos ir de encontro a Jesus, e Ele está fazendo um convite para a gente: quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Primeira coisa, você precisa ir ao encontro de Jesus para saciar a sua fome, e você precisa crer, porque não adianta você só ir. Se você vai e não crer, não gera intimidade, é só uma religiosidade, não é um relacionamento.
Você precisa sim, de fato, além de você ir até Jesus, você precisa acreditar. E isso não significa ausência de problemas. Se te disseram que isso é ausência de problemas, mentiram para você. Na verdade, você vai enfrentar problemas. Eu gosto muito de dizer isso. Diga comigo, eu vou enfrentar. Queridos, isso não é maldição, fica tranquilo. Eu vou enfrentar problemas na minha caminhada. Mas Jesus estará comigo, me sustentando, me renovando, me fortalecendo. Essa é a promessa de Jesus e a palavra de Jesus liberada para as nossas vidas. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Cristo é um centro, a alma encontra descanso, o coração encontra direção, a vida encontra sentido. Para a gente concluir, em Salmos capítulo 34, no versículo 8, vai liberar uma palavra para cada um de nós, dizendo assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. E eu digo para você, não é só uma simples canção que nós cantamos. A todo momento Deus é bom. A misericórdia de Deus é aquilo que nos sustenta e não nos mata, não nos destrói. O juízo de Deus sempre vem acompanhado com esperança. E Ele vai dizer para a gente: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Porque quando você precisa de um caminho, Ele vai te direcionar. Quando você precisa de uma palavra de orientação, Ele vai liberar sobre a sua vida. Quando você precisa de uma porta aberta, Ele vai abrir. E aquilo que não existe na sua vida, Ele traz à existência. Porque Ele cria todas as coisas, irmão. Jesus é o Deus do impossível. Nada que você tenha de problemas é impossível para Deus. Pelo contrário, Ele é até bom de resolver problemas. Quando Jesus é o nosso alimento, não somos dominados pela ansiedade, por mais que ela tente dominar a gente. Você não é governado pela ansiedade, você é governado por Deus na sua vida. Quando Jesus é o nosso alimento, a nossa carência emocional, uma busca desesperada por aprovação, ela é saciada em Deus. Você não precisa fazer as coisas buscando reconhecimento, porque você sabe que Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo as suas lutas, Deus está vendo a sua procura por Ele. Então, a questão hoje não é apenas se você conhece a Jesus. A questão hoje para a gente, a pergunta que eu deixo para a gente hoje, é se nós temos nos alimentado de Jesus. E Jesus é um recurso que quanto mais você come, não se esgota. Talvez no futuro a gente encontre aí uma escassez de alimento. Talvez no futuro a gente encontre aí uma escassez de águas para a gente. Porque os recursos desta terra, irmãos, um dia chega ao seu fim. Mas eu digo para você que Jesus é um recurso ilimitado para a sua vida. E você acessa através da sua fé. Então nessa noite, em nome de Jesus, coloque-se diante de Deus nesse propósito: Senhor, eu quero acessar esse recurso na minha vida. Senhor, eu quero essa resposta na minha vida. Senhor, eu quero esse alimento espiritual, eu quero essa fonte de águas vivas para saciar a minha sede. E pode crer nisso, Deus vai representar, Deus vai responder a sua oração nesse propósito, amém? Vamos iniciar a ceia, por favor. Lindão, meu pai, bonito demais. Talvez você esteja na igreja, talvez você esteja servindo, cansado, talvez você esteja lutando muito, orando pouco, mas eu digo para você que nessa noite você vai sair daqui diferente em nome de Jesus.